O Phineas Gage é um caso clássico dentro do estudo da função executiva do nosso sistema nervoso central, função executiva responsável pelo nosso comportamento. Bom, o caso Gage foi um acidente de uma barra de ferro que perfurou seu crânio e Antônio Damasio e Hannah Damasio, parceiros casados, né, acredito que ainda sejam casados, construíram toda uma narrativa e compreensão de como o cérebro processa a emoção, baseado justamente na reestruturação e reconstrução do acidente do Phineas Gage. Inclusive, o livro do Damasio, O Erro de Descartes, onde ele conta o caso do Phineas, diz que Gage era um operário, chefe de obra, após ser atingido por uma barra de ferro que perfurou seu crânio, entrando de um lado e saindo de outro, que ele tenha ido para o hospital andando, consciente, falando, passou por cirurgia, a barra foi retirada e ele não teve nenhuma alteração motora visível, fora a questão do rosto dele, que realmente ele ficou com uma cicatriz, ficou com o rosto danificado. E o engraçado é que naquela época ainda não se usava a expressão cognitiva. E no livro justamente fala-se que ele não teve nenhuma alteração mental, nenhuma alteração na mente. Mas foi observado que o Gage não conseguia mais se organizar socialmente, como ele era antes do acidente. O livro diz, numa frase muito marcante, eu lembro quando eu estudei, no livro ele fala: o Gage não era mais o Gage. Ele, que era um homem sério, discreto, educado, aceito pela sociedade, querido pela família e pelos colegas de trabalho, ele se transformou em um homem agressivo, desrespeitoso, uma personalidade sarcástica e sem juízo moral. E ele finalizou os seus dias como uma atração de circo. Ele se apresentava com a barra de ferro na mão e ficava falando palavras torpes, um vocabulário completamente diferente do que ele usava antes do acidente. E ele era uma atração, as pessoas achavam ele engraçado, aquele mau humor, as palavras que ele falava. O Gage não era mais o Gage, uma personalidade completamente diferente. Então, a princípio, foi discutido as áreas lobofrontais como responsáveis pelo processamento de juízo moral e social. E posteriormente, ou seja, com esse marco do caso Gage, essa hipótese foi associada às emoções, que é onde o Damasio dá aula, né? Esse foi um marco e um ponto inicial das neurociências sobre o estudo do comportamento a partir de uma perspectiva cerebral, já que emoção não dá para medir, não dá para comparar uma emoção com outra emoção, mas questões cerebrais, sim. Por isso que o caso Gage é estudado em todos os cursos de neuropsicologia e neurociências no geral. E no dia 13/9, fez 175 anos desse acidente. E não só um marco, né, 175 anos do acidente, mas também um marco para a história, que revelou o poder e a complexidade do nosso cérebro, nos permitindo dar passos generosos na contribuição e na compreensão do comportamento humano. E hoje, graças a esse avanço da ciência, nós podemos associar esse saber das neurociências a outros saberes, como a psicanálise, que foi enriquecida com tantas contribuições científicas.